Eu quero mostrar para você um relevo, na verdade uma estela, que traz a imagem de um Deus que pode ser o Deus dos Moabitas. Eu estou falando da estela de Al-Balu, que ela traz a representação de um Deus, provavelmente Quemos, entregando um cetro ao que é implicitamente um rei moabita. Note que ele está usando um turbante parecido com um cocar, e ele é descrito como o rei de Shazu. Shazu era um dos nomes que aparece, por exemplo, nos escritos egípcios, referindo-se a Canaã. Então, provavelmente, essa é a única imagem que temos do Deus Quemos. Agora, o que tudo indica, até pelas implicações da Bíblia, esse era um Deus sanguinário que tinha entre os elementos do seu culto o sacrifício de crianças que eram ofertadas a ele. Triste, não é mesmo? Agora eu quero mostrar para você o achado arqueológico de um outro personagem que se destaca no livro de Números. Quem não ouviu falar do profeta Balaão? Quem não conhece aquela história, até com um tom cômico, que a jumenta de Balaão acabou falando, impedindo que ele fosse morto pelo anjo do Senhor? Bem, a história da jumenta falante não temos ainda uma confirmação para ela na arqueologia, mas o Balaão, nós podemos sim, pela arqueologia, dizer que ele existiu. Eu vou mostrar para você isso hoje. Quero mostrar aqui alguns elementos para você. Primeiro eu quero mostrar o sítio arqueológico de Deir Alá, que está hoje na Jordânia, ali na região de Madaba, perto de Dibon. Este sítio arqueológico é exatamente aquele mencionado nos capítulos 22 a 24 de Números, que traz o episódio de Balaão e o rei Balac, que era inimigo de Israel. O que eles encontraram ali de interessante? Bom, aqui na Jordânia nós temos então o território de Deir Alá, que é um antigo território de Moabe, embora o local de Deir Alá esteja tecnicamente do lado amonita do rio Jaboque. Mas, de qualquer maneira, ali foi encontrada, em 1967, uma peça muito importante, um fragmento de um texto do profeta Balaão, que data de pelo menos 800 anos antes de Cristo. Alguns estudiosos apontaram para o texto de Números 22, verso 5, que no Pentateuco samaritano diz que Balac enviou mensageiros para Balaão na terra dos Amonitas, ao invés de dizer na terra do seu povo, como está no texto massorético. Arnon faz fronteira justamente com Moabe, portanto, mandar chamar um famoso mago amonita não exigiria viagens muito excessivas. Você lembra os mapas que eu mostrei anteriormente? Mostravam que o rio Arnon fazia justamente a fronteira entre Amon e Moabe. Então, não é difícil que o rei Balac mandasse alguém ali para buscar Balaão. Ou seja, o que a Bíblia fala está de acordo com a geografia do local. Porém, a descoberta de 119 fragmentos de gesso quebrado, escritos com um texto antigo no idioma entre o aramaico e o cananita, nos chama a atenção. Um dos fragmentos está escrito com as palavras de advertências dadas por Balaão, filho de Beor, um vidente dos deuses. Também está incluída no texto a palavra aramaica deuses Shaddai, que traduzida para o português seria o Todo-Poderoso. Esta expressão El Shaddai, que para eles aparece no plural, deuses Shaddai, encontra-se na Bíblia. Na verdade, a gente traduz Shaddai por Todo-Poderoso, mas há alguns biblistas, alguns especialistas em língua hebraica e aramaica, que acreditam que Shaddai viria do acadiano Shadu, que significa Deus das montanhas. De qualquer forma, é surpreendente encontrar ali naquela inscrição, naqueles fragmentos, o nome de Balaão, filho de Beor, o mesmo nome que aparece aqui na Bíblia, tá certo? O mesmo nome que aparece aqui. Eu vou ler aqui para você, olha, o Números 22, 5, que eu fiz referência, ele, está falando de Balac, enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, que eu falei que o Pentateuco samaritano diz, na terra dos Amonitas. Bom, vamos por partes. Em primeiro lugar, a inscrição fala das profecias, das palavras do vidente roer, que é a mesma palavra que aparece em hebraico para vidente, é a mesma palavra, e esse vidente é chamado de
Balaão, filho de Beor, o mesmo nome que aparece na Bíblia. E Balaão, ao fazer a sua profecia, ele faz referência a Shaddai, o mesmo nome que aparece também naquela inscrição que foi encontrada ali. Agora você pode perguntar que língua Balaão falava, já que esta escritura que encontraram seria um texto extra-bíblico de uma de suas profecias. Se alguém assume que a inscrição de Deir Alá estava escrita em língua materna de Balaão, então esta pode ser a chave para descobrir qual a sua proveniência. Como eu falei, embora aquela língua foi decifrada, a gente não tem certeza absoluta qual seria o idioma ou dialeto no qual aquela inscrição foi feita. E você pode perguntar, mas Rodrigo, se ninguém sabe que língua é aquela, como é que ela foi decifrada? É simples, porque ela está justamente entre as línguas cananeias e o aramaico. Então é uma língua muito próxima de outros idiomas já conhecidos. Portanto, é fácil saber o que está escrito ali, mesmo que não saibamos que idioma é este, porque não encontramos uma biblioteca escrita nesse idioma. Seria mais ou menos como se no futuro os arqueólogos encontrassem textos em italiano e mesmo que não saibam que língua é esta, conseguirão decifrar o italiano porque ele é muito parecido com o espanhol, com o português e com o latim. Então eles saberão o que está escrito ali, mas terão dificuldade de dizer que língua é essa, que povo falava essa língua. Então eu tenho algum dialeto ali entre o cananeu e o aramaico, com misturas de hebraico, que foi a língua usada para escrever naquela parede. Lembre, na aula anterior eu falei, por exemplo, que a língua moabita, que seria uma outra língua também falada na região, era muito próxima da língua hebraica. Mas vamos continuar a desvendar um pouco mais sobre esse misterioso achado. Há características no texto que apontam para o aramaico, como a indicação do plural masculino por meio de um nun ou com sufixo ao invés do men hebraico, ou pelo uso do kuf para indicar a letra que em hebraico é representada pelo tzadi. Então, nós estamos vendo aqui algumas questões gramaticais um pouco técnicas, você não precisa preocupar muito com isso, para tentar descobrir qual seria aquele idioma. Nós sabemos então que se aquela for a língua materna de Balaão, ele falava algum idioma que estava muito próximo do aramaico e do cananita. É isso que você precisa entender. Também perceberam aqui, você tem uma foto de um desenho de uma dessas inscrições, que algumas partes do texto estavam destacadas em vermelho. A inscrição estava entre os escombros de um prédio destruído por um terremoto. Parece ter sido uma longa coluna com pelo menos 50 linhas, exposta em uma parede rebocada. De acordo com a datação dos escavadores, o desastre que provocou a destruição daquele prédio provavelmente foi o forte terremoto que ocorreu na época do rei Uzias e também na época do profeta Amós, isso por volta de 760 a.C. De fato, no livro de Amós, capítulo 1, versículo 1, nós temos a referência a esse terremoto. Eu vou ler para vocês. Amós, capítulo 1, versículo 1. Palavras que, em visão, vieram a Amós, um pastor da cidade de Tecoa, a respeito de Israel. Isto aconteceu nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Então aqui você tem a referência ao terremoto.